Bom dia. Boa noite, boa noite. Esperar o pessoal entrar. Tudo bem? Enquanto o pessoal entra, eu vou colocando aqui o tema da nossa live. Publicar. Será que eu lembro como faz para fixar um comentário? Ah, lembrei. Aí. Tudo bem, gente? Oi, Pri, materna, have a coach. Boa noite para vocês. Aqui no Japão é dia, são 8 horas da manhã. Como vocês podem ver ali pela janela, tá claro. E eu tô fazendo essa live hoje para conversar sobre a educação positiva. Desde que eu comecei... É verdade, Pri, fazia tempo que eu não fazia live, é a correria da vida. Oi, Kátia. A Kai, minha amiga aqui do Japão. Bastante gente entrando, que legal. Gente, desde que eu comecei com esse Instagram, acho que tem 10 meses, vai fazer 10 meses que eu abri esse Insta. E menos de 10 meses que eu falo sobre educação positiva aqui, né? Que eu decidi trazer a educação positiva para o Instagram. Há pouco mais de 3 anos, entre 3 e 4 anos, eu descobri a educação positiva sem querer, porque eu tenho 2 filhos, eu tenho a Giovana, de 11 anos, o Arthur, de 8, ele vai fazer 9 em dezembro, e eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa diferente com relação à educação das crianças, né? E eu já tinha tentado de tudo. Eu já tinha tentado Super Nanny, principalmente a Super Nanny, várias ferramentas ali que ela colocava, do castigo, de tirar mamadeira e tudo assim, deixar a criança dormir sozinha. E nada do que eu fazia funcionava. Então o que eu achava? Ou eu tô fazendo errado, ou eu sou, né, não funciona, ou eu tô fazendo tudo errado e sou um fracasso como mãe. E após estudar bastante, né, nessa época eu já era formada em pedagogia, então eu já tinha um pouco de conhecimento sobre o desenvolvimento da criança. E aí eu fui percebendo que tem coisas que fogem do nosso controle, né? Alguns comportamentos da criança, eles são naturais, né? De acordo com o desenvolvimento que ela tá. Então, como adulto, a gente espera que a criança se comporte sempre da maneira que a gente quer, que a gente acha adequado, e a gente esquece que não faz parte do desenvolvimento dela se comportar dessa forma. E foi aí que eu descobri a educação positiva. A educação positiva, ela tem fundamentos neurocientíficos, né? São estudos recentes. Esses estudos eu acho que tem entre 20 anos e menos, né? Então são estudos muito recentes do nosso cérebro, de como funciona a aprendizagem, a influência que os genes têm na formação da personalidade da pessoa. Cada criança tem um temperamento diferente, então a gente não pode colocar todas as crianças na mesma caixa e fazer e tentar educar todas as crianças da mesma maneira, porque cada criança é diferente, cada criança tem um tipo de temperamento. Quem tá aqui na live que tem 2 filhos ou mais? Quem tiver 2 filhos ou mais, por favor, responda. Os seus filhos, eles são iguais? Eles têm o mesmo temperamento? Você consegue educar os 2 da mesma forma? Eu tenho 2 filhos, o mesmo DNA, saíram da mesma barriga, têm o mesmo pai, a mesma mãe, e eles são completamente diferentes. E então, a Lu tá falando que é totalmente diferente.
Então, gente, eu tô falando isso por quê? Porque a gente precisa entender que por mais que as pessoas, especialistas em educação infantil, psicólogos, psiquiatras, neurocientistas, por mais que eles te entreguem algo bom, uma forma boa de educar, ainda assim essa maneira vai precisar ser adaptada na sua casa. Então, eu sempre falo isso, a Pri, ela tá aqui, ela não me deixa, acho que a Pri, ela acompanha muitas lives que eu faço, a gente acabou virando amiga, né? Então, ela sabe que eu sempre falo para todo mundo, o Instagram, a internet, é uma ótima ferramenta, porque ela democratiza muita coisa, ela leva para nossa casa, leva pra gente muito conhecimento, mas a internet, ela é genérica, né? Ela é genérica, e quando você recebe uma informação ali, essa informação ela é genérica, ela não é específica para uma pessoa ou para uma criança. Então tudo que você lê e tudo que você aprende precisa ser adaptado dentro da sua casa. E quando as pessoas leem sobre educação positiva ou disciplina positiva ficou muito conhecida mundialmente por causa da Jenny Nilsson, mas tá tudo no mesmo pacote. Disciplina positiva, educação não violenta, neurociências, tá tudo no mesmo pacote. Por isso que eu gosto de chamar de educação positiva, tá? Então, quando as pessoas leem alguma coisa, quando elas assistem algum vídeo, um cabelo no meu rosto grudado, elas falta um pouco até de experiência, eu digo, para entender que na verdade, é um estilo de vida a educação positiva, é um estilo de vida, é uma quebra de paradigma, é uma mudança de hábito, tá? Quando a gente decide levar a educação positiva para nossa casa, a gente precisa ter consciência de duas coisas, tá? É uma quebra de paradigma, é uma mudança cultural, porque a forma como a gente educa é cultural e tá enraizado na gente, tá? Nós crescemos, quantos anos tem a humanidade e há quantos anos existe a mesma educação que hoje, na minha visão, é uma educação violenta. É uma educação violenta, a gente precisa aceitar isso, a gente precisa abrir os nossos olhos e enxergar que hoje a educação tradicional, ela é violenta, né? Por quê? Porque a gente bate nas crianças quando elas não fazem o que a gente quer, mas a gente não bate num adulto quando ele não faz o que a gente quer. E quando o nosso amigo na escola quando o nosso filho bate no amiguinho na escola, o que a gente fala pra ele? Não pode bater, filho. Não pode bater. Bater é violência, é agressão. Só que ao mesmo tempo que a gente ensina isso pra criança, né, em palavras, o que a gente está ensinando em atitudes, em vivências, né, quando a gente bate na criança? Então, aquele cérebro da criança que tá ali em formação, ele fica confuso. Eu não posso bater, mas eu posso apanhar, então o que eu faço? Quando alguém vem me bater, então eu deixo a pessoa me bater? Eu não me defendo, né? Então, assim, a gente precisa, são coisas muito óbvias, mas que pela nossa cultura, para vocês verem como a cultura é tão forte, pela nossa cultura, a gente acaba achando que é normal. Mas não é normal, não é normal bater numa criança. Se a gente tá na rua e a gente vê alguém batendo em um cachorro, como que a gente se sente? Responde pra mim, como que vocês se sentem quando você vê um adulto batendo num cachorro? É uma sensação muito ruim. Tem pessoas ali prontas para defender aquele cachorro, mas se você vê uma mãe batendo num filho, você acha que é normal. E isso não é normal, gente. Agora, não significa que que você vai deixar a criança fazer o que ela quer. Porque não é assim. O nosso papel como pai, mãe, educador, que eu acho que tem professor aqui assistindo essa live também, é orientar a criança. É orientar, só que a gente precisa entender que
não é uma vez que você vai ensinar que a criança vai aprender. Nem a gente aprende as coisas da primeira vez. Quantas vezes a gente precisa controlar o nosso comportamento? Quantas vezes a gente xinga alguém no trânsito e depois fala assim, meu Deus, eu não posso fazer isso. Quantas vezes a gente fala palavrão na frente das crianças e depois fala assim, meu Deus, a gente não pode fazer isso. E a gente faz de novo. Então, são mudanças de hábitos que é difícil. Aprendizado vamos entrar na parte, eu sou meio confusa, eu viajo na maionese. Então, se começar a fugir do parâmetro aí do nosso assunto, ou se vocês começarem a ficar confusos, fala que eu volto ao assunto, tá? Então, vamos falar agora como funciona, como a gente aprende, tá? Para vocês entenderem como a criança aprende o respeito, aprende a ser educada, aprende a ter educação, tá? Todo o cérebro, para aprender alguma coisa, ele precisa vivenciar aquilo. Então, por exemplo, equação, tá? O professor ensina equação uma vez. Aí ele ensina em uma aula e na aula seguinte ele quer dar prova, né? Ele dá a prova. Será que vocês se sairiam bem na prova com apenas uma vez que o professor deu a equação? Não. Porque a gente precisa treinar o nosso cérebro, a gente precisa enraizar esse aprendizado. E como a gente enraiza? Praticando, treinando, fazendo daquilo um hábito na nossa vida. Então é assim que todo ser humano aprende. Por isso que você precisa ensinar várias vezes a mesma coisa para a criança, tá? E quando eu falo em disciplina positiva ou pausa positiva não, ou educação positiva, a pessoa fala assim, eu tentei, mas não funciona na minha casa. Não funciona porque você tá acostumado a ver informações na internet. Desculpa, Super Nani, te acho uma ótima profissional, mas como todo programa de televisão, é mentiroso, tá? Você assistiu ali a Super Nani e você viu aquela família que tinha uma criança endiabrada e no final do programa, de 1 hora, 40 minutos, essa criança tá um santo, um anjo. Isso é mentira, gente. Isso é mentira, isso é feito para o programa, tá? Então é mentira. Não existe isso. Você não transforma nada, nem ninguém tão rápido. Você precisa dar as mesmas orientações várias vezes. E a educação positiva, ela não é mentirosa. A gente não engana ninguém. Eu nunca prometi para ninguém que o seu filho vai ser perfeito. Os meus filhos não são perfeitos. Eu tenho desafios de comportamento diários. Eu tava num churrasco no domingo e eles se bateram de tirar sangue um do outro. Entendeu? Não existe milagre. Os mesmos desafios que eu tenho quando eu uso a educação positiva, eu teria se eu usasse as punições, né? São os mesmos desafios. Qual é a diferença aí? A diferença é que eu ofereço dignidade e respeito para os meus filhos. Eu ofereço uma nova forma de educar, onde eu olho que os meus filhos têm os mesmos direitos que eu. Eu não gostaria jamais de que alguém chegasse gritando comigo, exigindo alguma coisa. O meu marido, de repente, chegasse do trabalho e não tem uma comida pronta, ele me colocasse de castigo. Vocês já pensaram nisso? Não existe, isso não funciona para a realidade adulta. Por que a gente acha que a gente pode fazer isso com a criança? A gente não pode, tá? Então, quando eu falo em oferecer dignidade, respeito e igualdade, eu não me refiro a que as crianças tenham as mesmas responsabilidades e os mesmos direitos, como que eu vou colocar isso? De decisões que o adulto. Não, porque eles são crianças e eles estão sob nossa responsabilidade. Muitas vezes a criança não tem poder de decidir, por exemplo, qual escola ela quer ir, ou se ela quer ir para a escola ou não, ou se ela tem que ir no médico ou não, ou se ela tem que fazer um reforço escolar, ou se ela tem que ir no psicólogo. Então, assim, muitas decisões são do pai e da mãe e a criança vai fazer, ela precisa fazer, né? E como que você coloca isso para ela? Nessa hora, usando, sem ameaçar, sem bater, sem colocar de castigo, usando a educação positiva. Como eu coloco para os meus filhos?
eu sei, eu entendo que você não quer ir, mas tem coisas que não cabe a você escolher. Cabe ao pai e à mãe. E não ir não é uma opção. Não é uma opção que eu estou te dando hoje. Você precisa ir. Eu te amo, eu sei que você tá irritado. Eu também ficaria irritada se eu tivesse que ser obrigada a ir aonde eu não quero, principalmente escola. Meu filho odeia escola. Então esse é um tipo de conversa que eu tenho com ele quase que diariamente. Então eu falo, não é uma opção. Você precisa ir. E ele vai. A criança pode chorar? Pode. Pode se jogar no chão? Pode. Pode bater a cabeça na parede? Pode. Mas a minha palavra eu mantive firme e com respeito. E aí, é claro, né? Se a criança tá se batendo na parede, então você tem que proteger a criança, tirar ela dali e colocar ela num lugar seguro. Então, o que eu quero dizer é que a educação positiva, ela não é permissividade, ela não é um método bonzinho onde eu deixo a criança fazer o que ela quer. Muito pelo contrário, é um método, né? É uma abordagem, não é um método, é um estilo de vida, tá? Uma abordagem onde existem regras, existem limites, e esses limites, eles são muito claros, e a gente sempre, dependendo da idade da criança, eu falo que a partir dos 5 anos, a criança ela já tá pronta para entender algumas coisas ali. Então eu sempre coloco a criança como protagonista também, né? Como capaz de oferecer soluções, de opinar nas regras, nos acordos e combinados. Então, os meus filhos, por exemplo, acho que hoje o problema da maioria das casas é com relação ao uso dos eletrônicos, né? Eu sempre tento entender o ponto de vista das crianças, porque as nossas crianças, elas têm uma infância diferente da gente, elas não brincam tanto na rua quanto nós brincávamos, né? Por causa do estilo de vida, também não vão muito na casa do amigo, enfim, elas acabam indo para a escola, volta para casa e passa muito tempo em casa. Às vezes não tem irmão, às vezes a diferença de idade é grande, então o que eles têm ali para se distrair? O uso de eletrônico, e às vezes eles ficam viciados, nervosos. Eu já falei sobre isso no vídeo da revista Alternativa. Dessa semana eu falei sobre o atraso na linguagem e o uso do eletrônico, né? E o uso constante de dispositivos móveis, eles aceleram muito o nosso cérebro. De qualquer pessoa. Só que esse efeito na criança é ainda maior, na criança e no adolescente. Por quê? Porque o adolescente, ele tem um nível de dopamina, que é o neurotransmissor de recompensa, né? Que faz a gente se sentir bem. Ele tem esse nível um pouco mais baixo do que o normal. Então ele precisa repor isso. E aí como que ele repõe? Com coisas que levam sensação de alegria, né? De recompensa mesmo, de felicidade. E eles têm essa sensação quando eles têm uma curtida num vídeo que eles postaram no Instagram, no TikTok. Então acaba viciando, eles acabam ficando viciados na dopamina, e uma forma de garantir essa dopamina é usando o eletrônico. Aí tem adolescente que usa o álcool, droga, enfim, isso é um assunto para uma outra live. Então, eu só quero colocar para vocês que eu tenho esse problema em casa do uso de eletrônicos, e se eu não estiver atenta, as crianças, elas passam, o tempo que elas estão em casa, elas passam conectadas. E aí, quando eu vou pedir para que elas desliguem, né, já passou da hora, eles têm até 8h30 para usar os eletrônicos, então quando eu vou pedir, às vezes eles não querem desligar. E aí eu falo para eles assim, olha, a única solução que eu tô encontrando para resolver esse problema é tirar o celular de vocês. Agora, se vocês tiverem outra solução, eu tô disposta a ouvir, mas vocês têm 1 minuto para me dar uma solução. Aí eles falam assim, ai não, tá bom, a gente vai desligar então a gente vai desligar agora. E aí eles desligam, então funciona. Sempre que você coloca a criança ali no papel de, junto com você, escolher as regras, quando você dá o poder de escolha a elas tendem a colaborar mais. Então isso é educação positiva. É você colocar todo mundo ali
no mesmo barco ali no poder de decisão, de acordos e combinados. Mas tudo tem o bom senso, né, gente? Tem decisões que não cabe à criança, cabe ao pai e à mãe. Por isso que eu falo que é um estilo de vida onde você tem que estar informado, se manter lendo e adaptar ao seu modo de viver, né? Ao seu estilo de vida, ao estilo da sua família. Nada é cravado numa pedra, onde você não pode mudar e você não pode adaptar para a sua forma de viver. Agora, uma coisa que não entra na educação positiva é realmente o uso de agressão física ou agressão verbal, castigos e punições, né? Mas também a gente tá acostumado a isso, a gente foi criado assim. Então é muito natural que mesmo que você esteja seguindo essa abordagem, né, de educar, que mesmo assim, vez ou outra, você caia nessas armadilhas, porque você foi acostumado assim. E tudo bem também, porque você já sabe o caminho, né? Você sabe que o que fazer depois dessa briga aí de casa. Você sabe que você pode, depois que você se acalmar, se reconciliar com seus filhos, pedir desculpa, conversar sobre o que aconteceu. E isso é maravilhoso. Eu sempre falo que quando isso acontece, a gente tem várias lições de vida ali que a gente ensina para os nossos filhos e que a gente aprende, né? Como pedir desculpa, reconhecer os próprios erros e os seus filhos saberem que o mundo vai estar cheio de pessoas descontroladas lá fora. Então, quando você tem um descontrole, também é uma oportunidade do seu filho aprender a lidar com essas pessoas, né? E é muito interessante. Esse final de semana a gente teve uma briga aqui em casa. A gente se descontrolou, foi muito chato, mas logo em seguida, depois que a gente pôde se acalmar, por isso que eu falo que é sempre importante a pausa positiva. Todo mundo, depois que se acalmou, a gente conversou, a gente fez a nossa reunião familiar, a gente conversou sobre o que aconteceu, como a gente poderia resolver isso da próxima vez. E a gente se reconciliou, todos pediram desculpas, a gente falou novamente como é o estilo da nossa família, o que a gente espera, né, que seja a nossa família, que são pessoas que se apoiam, que protegem uns aos outros, né? Então foi muito legal, mesmo esses episódios onde a gente perde o controle, onde explode a bomba ali, mesmo esses episódios, eles são importantes. Por isso que a educação positiva, ela muda a sua forma de se relacionar com a sua família e com as pessoas, porque você, automaticamente, você aprende a ter mais empatia, você muda o olhar. Por isso que eu tenho uma apresentação que eu fiz para um grupo de pais numa escola aqui no Japão, e a apresentação eu coloquei assim, um novo olhar para a educação, porque realmente ela não é um método, ela é um novo olhar, mudar a forma como a gente educa. Tá cheio de pergunta aqui, eu vou dar uma lida para ver o que o pessoal tá falando. E aí eu aproveito para respirar um pouco, né, gente, que eu falo muito, meu Deus. Vamos lá. Totalmente diferente. Tinha uma pergunta, acho que da Lu aqui, que eu achei bem interessante que ela colocou. Vamos ver se eu encontro. Vão fazendo pergunta, gente. Eu preparei ontem, enquanto eu vou procurando a pergunta, eu vou falar. Eu preparei ontem um PDF sobre as emoções. E aí eu vou compartilhar com vocês, para vocês fazerem download e conversar sobre as emoções com seus filhos. Ó, a Pri falou assim, Ai, Pri, eu não lembro agora onde entrou esse contexto da pergunta, desculpa. Vou ler a da Lu aqui embaixo. Eu só aprendo se eu escrever, só memorizo o compromisso, só com a agenda. Então, exatamente, ó. A gente precisa trabalhar ali aquele aprendizado para poder entrar no nosso cérebro e realmente se tornar uma memória, né?
Aí a Pri falou, estamos totalmente distraídos no celular ou fazendo alguma coisa e nossos filhos nos chamam e não damos atenção. E nós pais cobramos muito dos nossos filhos atenção quando falamos com eles, né? Exatamente, gente. Isso daí, olha, a Pri, ela tá comigo, ó, faz um tempão. Acho que desde que eu comecei aqui o canal, a gente conversa bastante e é notório, assim, quando os pais que começaram ali comigo... E hoje, quando a gente conversa, como eles mudaram o olhar para a educação. Isso que a Pri fez é uma observação muito importante, porque a gente não se faz essa observação normalmente. A gente exige das crianças, dos nossos filhos, e a gente não se dá conta que a gente tem um comportamento igual ou pior que eles. E é exatamente por isso que eles se comportam dessa forma, porque nós somos modelos. A gente aprende, eu não falei que todo aprendizado ele precisa de vivência? Então, a gente aprende o que a gente vê, o que a gente vivencia, o que a gente experimenta, o que é palpável, o que a gente pode tocar, o que a gente pode sentir e ver e rever várias vezes durante a nossa vida. Então, as crianças, elas aprendem o nosso comportamento. Elas podem ir para a escola mais maravilhosa do mundo, ou a escola mais militarista do mundo. Mas ela vai aprender o que ela tiver dentro de casa. É muito comum os pais reclamarem que as escolas, elas não disciplinam as crianças. E aí os professores reclamam que os pais não disciplinam os filhos. Então é uma briga constante aí, né? Não é bem uma briga, né? Mas é um impasse ali, constante entre pais e professores. O que eu sempre falo, a educação, gente, ela vem de casa, tá? Doa quem doer. O seu filho, ele só vai se comportar mal na escola se ele aprende isso em casa. Aí tem pais que falam assim, ai, meu filho tá falando muito palavrão porque tá andando com um amiguinho tal. Mentira, gente, seu filho tá falando palavrão porque ele ouve em casa. E você nem percebe que você fala palavrão. Tudo que a criança aprende é em casa. A maioria das coisas é em casa. Então, fala assim, ah, mas tudo é culpa do pai? A educação é. Tá? Doa quem doer, me xinguem aqui, fala que não vai mais me seguir, mas, gente, a educação é em casa, tá? Não é na escola, não é no vizinho, é em casa, tá? Se o seu filho tem problema de comportamento, ele tá aprendendo em casa. A gente tem que estar muito atento a isso. Todas as vezes que eu recebo alguma reclamação na escola, eu tento avaliar, e a gente tem, mesmo filhos de educador parental, filho de pedagogo, filho de profissional da educação, também dá trabalho, eu também recebo reclamação na escola. Mas toda vez que eu recebo alguma reclamação, eu tento refletir o que mudou aqui na minha casa. E aí eu penso, e aí eu encontro. Falo, ele tá assim por causa disso e disso e disso, então vamos conversar. Aí eu converso com meu marido e a gente tenta encontrar ali uma solução para mudar o comportamento da criança. Então, comportamento e educação é em casa. A gente tem que estar atento ao nosso comportamento, porque as crianças, elas modelam o nosso comportamento. Aí tem uma pergunta que meus filhos me cobram muito, sabe? Eu sou viciada em internet, às vezes eles me chamam e não dou atenção àquele momento. E já ocorreu de falar com eles que tem que me escutar quando falo com eles. Aí entra aquela coisa assim que os pais falam assim, meu filho não me escuta, não me obedece. O seu filho, ele não te escuta porque ele não aprendeu a ser escutado, né? Ele não aprendeu como escutar, porque ele não é escutado, né? Ele só aprendeu a responder, não é? Você faz a pergunta, você quer a resposta, mas você não quer ouvir de verdade. Então, a gente precisa estar atento. Isso se chama escuta ativa. É quando o seu filho... Gente, as crianças, presta atenção. Elas procuram a gente, enquanto são crianças, para conversar, para brincar, para serem ouvidas, para ter uma conexão. E a gente não dá isso. A gente não dá porque a gente não valoriza. Porque tudo que a gente quer é um momento nosso. É claro, eu entendo, né? A gente se doa muito, a gente tem muitos afazeres, a gente tem que cuidar da criança, da casa, do trabalho. E cuidar da gente também é super importante. Então a gente muitas vezes quer um momento só nosso. Só que a gente tem que tomar cuidado, tá?
porque a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que avaliar muito bem, separar ali o nosso tempo direitinho, gerir o nosso tempo, porque a gente precisa reservar o tempo de estar junto com as crianças. E quando eu falo estar juntos, não é no mesmo ambiente, é estar junto para conversar, mas principalmente para ouvir a criança, saber ouvir. A gente tem que treinar, ouvir as pessoas, porque a gente sempre quando alguém vem contar alguma coisa, a gente já quer dar uma solução. E gente, a maioria das vezes, quando alguém vem te contar alguma coisa, a pessoa não tá procurando uma solução, ela tá procurando por empatia, ela quer apenas ser compreendida. Tem um vídeo da Brené Brown, coloquei aqui a palestra dela, mas eu descobri um canal que faz algumas animações com tudo que ela falou. E tem alguns que já estão traduzidos. Eu vou pedir a autorização para a pessoa para poder postar aqui para vocês, porque ela fala muito sobre empatia, tá? Isso é muito importante. A gente precisa ter empatia na escuta, né? Escutar os nossos filhos, escutar o que eles têm para falar, escutar o que eles querem contar, sem tentar encontrar a solução, sem dizer como eles devem agir, sem julgar, apenas escutar. Isso é importante. E a gente não faz isso na infância. E aí, quando os nossos filhos se tornam adolescentes, dentro da adolescência já é natural, né? Nessa fase da adolescência já é natural que eles procurem por seus pares, que é as pessoas que eles têm mais identificação, que são as pessoas da mesma idade. Isso é super importante para o desenvolvimento social deles e para... Como que eu falo? Fugiu a palavra. Para que eles se tornem adultos independentes, né? Então isso é muito importante, é muito natural que a criança, quando se torna um adolescente, ela deixe de conviver um pouco com os pais e prefira a companhia dos amigos, tá? Só que isso se agrava mais ainda quando essa criança não foi ouvida em casa, quando era criança. Aí que ela não procura os pais mesmo, e aí que vem outra reclamação. Ah, o meu filho nunca tá comigo, não conversa comigo, não dialoga, não sei o que acontece na vida dele. Mas por quê? Porque isso é reflexo de como ele viveu a infância, né? Então é super importante a gente ter esse tempo, ter consciência de que a gente precisa ter esse tempo para escutar as crianças. Aí a Lu é do Japão, né, Lu? Tô te reconhecendo. Ela falou assim, sempre tive a impressão de ser um método permissivo, bonzinho demais perante minha paciência, mas tem melhorado bastante. Então, Pri, não é bonzinho. É um método respeitoso, né? Onde você respeita a criança, você entende ali que ela é digna, tão digna quanto qualquer outro adulto, de não ser agredida, de não ser botada de castigo quando erra, de não ser humilhada pelos seus erros, de não ser constrangida pelos seus erros, né? Quando a criança comete alguma coisa errada, ela faz alguma coisa errada, e você conversa, eu falo que são perguntas reflexivas. Elas têm mais efeito do que você botar a criança de castigo para pensar ou do que você bater na criança. Porque quando você coloca a criança de castigo ou quando você bate na criança, o julgamento que ela poderia ter tido, que ela poderia ter para aquela atitude dela, passa todo a ser voltado para a atitude que você tá tendo. Então, em vez dela pensar no que ela fez, ela começa a pensar no que você tá fazendo, como você é ruim, como você machucou ela, como ela tá magoada com você, como ela vai fazer para se vingar de você no sentido de... Ai, minha mãe vai ver só da próxima vez, também não vou mais arrumar meu quarto, não vou fazer o que ela pede. Então é nesse sentido a vingança, não que ela vai bolar um plano ali maquiavélico, não. Então, quando a gente castiga a criança assim, todo o julgamento dela passa para suas ações, tá? Os pais, eu entendo, porque foi ensinado pra gente. A gente cresceu assim e depois apareceram vários especialistas dizendo que era essa forma correta de educar, colocando de castigo para pensar 1 minuto por idade. Gente, primeiro de tudo, quando você coloca a criança de castigo, ela vai pensar em qualquer coisa, menos no que você quer que ela pense. Segundo, da onde que a gente tirou a ideia de que a gente tem o poder de fazer com que os nossos filhos pensem o que a gente quer? Ninguém pensa o que a gente quer, as pessoas só pensam o que elas querem. Nem mesmo a gente consegue pensar o que a gente quer, não é? Às vezes a gente tá numa angústia, por exemplo, um passeio de escola, no dia seguinte seu filho vai acampar.
Você fica naquela angústia, pensando nas piores possibilidades, aí você fala assim, não, vai dar tudo certo, eu tenho que pensar que vai dar tudo certo. E aí você começa a pensar que vai ter um monte de coisa. Então nem mesmo a gente consegue controlar o nosso pensamento. Então, de onde que a gente tirou a ideia de que a gente vai conseguir controlar o pensamento da criança? Então, quando a criança comete um erro, gente, às vezes é muito difícil, é frustrante ver nosso filho cometendo um erro, né? A gente quer mudar aquilo, a gente quer fazer ele entender o certo, fazer ele agir corretamente, porque a gente tem muito medo que ele se torne uma pessoa ruim, má, que não saiba fazer boas escolhas. Mas a gente tem que se lembrar que nós também fomos crianças, que a gente também fez escolhas ruins e hoje nós somos pessoas diferentes. Então aí entra o que eu sempre falo, quem o seu filho é hoje não é quem ele vai ser para sempre, ele vai mudar. Então quando a criança comete, tem algum comportamento ruim, tem alguma atitude ruim, o que funciona melhor? É você conversar com seu filho, mas com empatia, tentando mesmo entender o que aconteceu, né? Então você pode perguntar para a criança o que você estava pensando quando você fez isso, né? Qual era a sua intenção? O que você esperava que fosse acontecer? Aí a criança pode ser que responda, se você começar a fazer isso, ela vai ficar com medo de responder e você brigar. Então isso é aos poucos, aí você vai falando, olha, a mãe tá aqui hoje, ou o pai, tô tentando ter uma postura diferente, porque eu aprendi, é importante, coloca a sua vulnerabilidade ali, mostra pra criança que você também tá aprendendo. Então você pode falar, eu aprendi que conversar sobre o problema é muito melhor do que colocar você de castigo, então não vou te colocar de castigo. Se você perceber que eu tô perdendo a paciência, você me dá um toque, você fala assim, mãe, você prometeu que não ia brigar comigo. Aí a gente já lembra. Então, aí você fala, eu aprendi que fazer as perguntas, conversar, é muito melhor do que eu te colocar de castigo, brigar com você, porque a gente precisa entender o que aconteceu. Vamos então agora repassar a história, vamos conversar, o que você estava pensando naquele momento, qual que era, o que você esperava que ia acontecer, né? E às vezes a criança faz alguma brincadeira super estúpida, porque ela acha que vai ser engraçado. Né? Então, a minha filha, esses dias a gente tava na praia, ela jogou areia no olho do irmão, porque ela achou que seria engraçado. Não foi nada engraçado, acabou com o nosso dia na praia, porque o menino ficou cheio de areia no olho, tive que lavar, não saí, eu fiquei uma semana tirando areia do olho dele, e eu fiquei muito nervosa com ela na hora, eu briguei, sabe? Fiz o que eu sempre falo que a gente não pode fazer. E levou uma semana pra passar a raiva que eu tava daquilo. E aí, quando passou a minha raiva, isso é importante a gente se conhecer e a gente esperar o momento certo pra gente conversar também. Aí, quando passou de verdade, eu fui conversar com ela, né? E aí, conversando, eu pude entender melhor o que ela tava querendo ali com aquela brincadeira. Então, às vezes, na cabeça dela, para vocês verem como a criança ela não tem um raciocínio tão lógico, né? Como nós, e como nós esperamos que eles tenham. Ela ia fazer 11 anos ainda, mas foi esse ano que aconteceu. Jogou areia, né? Então, depois conversando, ela falou assim, eu achei que ia ser engraçado, que não sei o que lá, nem lembro direito a nossa conversa. Mas foi mais ou menos isso, foi sem noção. Então, muitas vezes eles não têm noção. E aí, quando você conversa, você faz as perguntas reflexivas, a criança, você acaba integrando o cérebro, que a gente chama de integrar o cérebro. A criança, ela usa muito mais o lado direito do cérebro, o lado emocional, tá? Isso é comprovado cientificamente. E aí, o lado racional fica ali, né, se desenvolvendo e ele passa a ser mais usado depois dos 24 anos de idade. Que aí a gente já tem toda a capacidade ali de analisar situações, antes de fazer alguma coisa, controlar nossos sentimentos, enfim. Só que a criança usa muito mais o lado direito. Então, quando a gente repassa a cena, quando a gente faz as perguntas reflexivas, o que a gente ajuda essa criança? A gente ajuda ela a integrar o cérebro. A gente dá ali para a emoção, para aquele cérebro emocional, algumas ferramentas para ele analisar a situação da próxima vez. Isso se chama disciplinar a criança com o cérebro integrado. Quem já leu algum livro do Daniel Siegel, eu só tenho esse aqui que eu tô terminando de ler. Esse eu já falei no Stories, ele tá em inglês e eu só encontrei ele em espanhol. Mas o Daniel, ele tem o cérebro da criança,
O Cérebro do Adolescente, Disciplina Sem Lágrimas, não, Disciplina Sem Drama e alguns livros de mindset em português. Se você pesquisar aí, Daniel Siegel, você vai encontrar algumas obras dele. E no Cérebro do Adolescente, Cérebro da Criança, Disciplina Sem Drama, ele fala muito sobre essa técnica do cérebro integrado. É muito legal isso, que ele leva toda a neurociência para o âmbito familiar. É muito interessante. Então vamos ver a próxima pergunta. A Pri continua falando que as crianças cobram mesmo, e aí ela tem que admitir que tá errada. É isso aí, Pri, admite, pede ajuda, ensina, faz com eles ali algum código, alguma palavra, fala assim, mãe, você tá muito tempo no celular, mãe, é a hora do nosso tempo ativo, mãe, vamos conversar, enfim. Combina com eles aí uma frase para sinalizar quando é hora de dar um tempo nas redes sociais aí e ficar um pouco com as crianças. Eu tenho um vídeo que eu fiz, foi baseado num artigo escrito pela Fernanda Lee. A Fernanda Lee, ela é quem levou a disciplina positiva da Jenny Nilsson para o Brasil. Então ela fala assim, se você descobre que você tem apenas uma semana de vida, o que você gostaria de ter feito, né? Assistido as séries do Netflix que você deixou de assistir, ter postado mais coisas para receber mais likes ou ter passado mais tempo com quem você realmente ama, né? Então é uma coisa pra gente refletir. Nos nossos últimos dias de vida ali, o que a gente iria gostar de ter feito mais, né? Quando a gente pensa por esse lado, essas coisas a gente vê o quanto essas coisas elas são secundárias, né? A gente não precisa delas, a gente precisa mesmo dos nossos filhos, da nossa família, dos nossos amigos, a gente precisa de tempo de qualidade, a gente precisa... O nosso cérebro, ele é social, tá? Ele é completamente social. O que a gente chama de cérebro mamífero. A gente precisa estar em contato com as pessoas, a gente precisa sentir o abraço, a gente precisa ver um sorriso, a gente precisa rir, a gente precisa de outras pessoas. A gente precisa desse contato e a internet, ela não nos dá isso. Isso a gente só tem, essa conexão a gente só tem com as pessoas que estão ali fisicamente junto da gente. Então a gente precisa pensar nisso. Aí vamos lá. Aqui em casa, já sei que quando minhas filhas estão demais na internet é porque eu não estou dando atenção suficiente. Não dou mais nosso tempo de qualidade para a internet. É isso aí, Lu. É isso aí. Aqui eu trabalho com a internet, né? Eu trabalho com a internet, eu estudo pela internet, eu faço tudo. Então, o que eu defini na minha vida? O tempo conectada, que é entre tudo, trabalho, estudo e entretenimento, é das 7, que é o horário que os meus filhos já saíram da escola, às 3 da tarde. Só que eu tô tentando mudar isso de novo, porque a minha ideia é conseguir fazer tudo isso até a 1 da tarde. Porque depois eu aprendi essa semana uma coisa super legal, é o prato saudável da vida. São 7 atividades diárias que a gente tem que fazer, que são essenciais para nossa saúde mental e para nossa saúde física. Eu vou compartilhar com vocês também isso daí. Então, uma delas é você ter o seu tempo de ócio, é ter o seu tempo para não fazer nada. Não quero fazer nada agora, nem que for 15 minutos. E eu pretendo trabalhar das 7 a 1 da tarde, aí eu almoço, aí eu vou andar de bicicleta, aí eu vou ler o que eu quiser, eu vou assistir alguma coisa, eu vou ter meu tempo de ócio, aí eu vou fazer comida, limpar a casa, todas aquelas coisas maravilhosas que a gente tem que fazer, né? Então a gente precisa aprender a gerir o nosso tempo, a gente precisa regular, né, estabelecer uma rotina mesmo, isso é importante. Eu sempre falo que a criança tem que ter rotina. Se a gente estabelecer uma rotina para essa criança, quando ela for adulta, não vai ser tão difícil para ela estabelecer uma rotina para a vida dela. Agora, quando a gente não tem isso, eu não tive rotina quando eu era criança. E agora é muito difícil para mim me organizar. Então eu tô aprendendo
a me organizar e tô aprendendo a passar essa organização para os meus filhos, o que é muito difícil, porque eu sou uma pessoa extremamente desorganizada. Então, a importância aí da rotina. Aí a Pri tá falando, é um processo diário, Ju, temos que estar aplicando todos os dias a disciplina positiva. A DP, ela é um estilo de vida, né? A educação para... Isso, Lu! A Lu colocou aqui, ó, educação positiva é um método de ensino parados, eu não entendi porque acho que o corretor mudou aí a palavra, para os meus filhos. É um método de ensino, deve ser para os meus filhos, mas nós pais temos que estarmos dispostos a aprender junto, pois nós mesmos não fomos criados assim, né? Exatamente, é isso mesmo. A gente tá, deixa eu coisar minhas pernas aqui, a gente tá educando os nossos filhos ao mesmo tempo que a gente tá aprendendo uma nova forma de educar, né? E isso, a gente ter essa consciência é muito importante. Então, eu estou aprendendo algo novo e, ao mesmo tempo, eu estou ensinando para os meus filhos. Então, é claro que você vai cometer deslizes e que, às vezes, tudo vai parecer um caos. Tem uma parte do livro da Jenny Nilsson, que foi o primeiro livro que eu li da disciplina positiva. O Arthur, ele tinha 5 anos. Agora ele já vai fazer 9. Então, foi o primeiro livro que eu li, eu já não acreditava em mais nenhum método educacional. E aí ela fala assim, quando os pais começam a usar a disciplina positiva nas suas casas, a impressão que eles têm é que tudo tá um caos. Mas esse caos melhora à medida que os pais entendem o que é essa abordagem. Porque no começo, como não pode bater, nem castigar, nem gritar, o que a gente faz? O que é natural? A gente acaba permitindo tudo, porque você não quer mais ser ruim. Você já entendeu que aquilo é uma forma de agressão. Você não quer agredir seu filho, só que você não sabe como ser firme sem agredir. E aí você permite tudo. Pode. Quer um docinho? Come docinho. Quer comer sorvete na hora do almoço? Come. E não é assim. Só que isso é natural. Porque a gente vai aprendendo... A situação vai melhorando à medida que a gente vai aprendendo mais e mais. Eu falo assim, ó, educar é uma ciência, tá? A educação de filhos é uma ciência, tá? A gente precisa estudar, como toda ciência precisa ser estudado. Quando a gente tá grávida, existe o curso pré-maternidade, né? Ensina você a trocar a fralda, dar banho no bebê, sei lá, que eu nunca fiz, mas acho que deve ensinar alguns sintomas de febre, dentinho, essas coisas. Só que mais do que isso, eu acho que tinha que ter um curso como trabalhar o desenvolvimento do seu filho, um curso que ensina as etapas do desenvolvimento. Só que isso a gente só aprende ou se você é muito interessado, né? Ou se você é educador ou médico, alguma coisa assim, né? Isso tem mudado por causa da internet. Por isso que eu falo que a internet, ela democratiza o conhecimento. Porque antes, há 9 anos atrás, quando eu estudei pedagogia, só quem tinha essa informação eram pessoas da área, né? As pessoas que estavam ali estudando. Igual, eu fui estudar desenvolvimento infantil, as etapas do desenvolvimento, com Piaget e Erik Erikson no meu curso de pedagogia, né? Então, hoje, é um dos meus planos, tá? No meu planejamento ali para 2020, trazer conceitos de Piaget e Erik Erikson sobre o desenvolvimento, as etapas de desenvolvimento da criança ali, fase a fase. A gente precisa saber disso, todo pai e mãe precisa saber disso, né? Talvez isso é mais importante do que aprender a dar banho no bebê ou trocar a fralda, porque o banho, isso eu falo... Aprender a dar banho, trocar fralda, perceber sinais quando a criança está doentinho, isso é instintivo, né? Isso é meio que instintivo. Agora, o que não é instintivo, o que não precisa ser estudado, é sobre realmente o desenvolvimento do seu filho. O que ele faz em cada fase. Porque hoje a gente chama os comportamentos de criança de 1
há 6 anos de birra. Não é birra, gente, é comportamento adequado para a idade deles. Quando a gente entende isso, a gente deixa de levar para o lado pessoal, a gente deixa de ver aquilo como um comportamento agressivo a você, porque os pais enxergam esses comportamentos como uma afronta. Meu filho tá me desafiando, tá me fazendo passar vergonha na frente dos outros, ele vai ver só. E aí o que você faz? Você castiga, você briga, você bate. E quando você entende que faz parte do desenvolvimento dele, você deixa de levar isso pro lado pessoal, porque você tá tendo a empatia ali pelo seu filho. Bom, meu filho tá se comportando assim porque ele não tem maturidade cognitiva, ele precisa aprender ali, ele tá aprendendo a lidar com as frustrações e é difícil, então por isso que a criança se joga no chão, puxa o próprio cabelo, às vezes bate na mãe. Então ela tá aprendendo ali, aquele momento, ela tá recebendo os primeiros nãos da vida dela, ela nunca ouviu isso, ela nunca sentiu isso. Então é muito forte. E ela precisa externalizar, é a forma dela externalizar isso daí e se autorregular. E aí você começa a ter um olhar e aí você até deixa de se preocupar com aquelas pessoas que ficam ali, né? Assim, ó, te agorando, que fala, pra você bater no seu filho. Precisa bater nessa criança, punir, essa criança precisa entender que não pode gritar, tá incomodando os outros. Aí você para até de dar atenção para esses olhares. Vamos ver, tem uma questão que às vezes achamos que nossos filhos estão desobedientes, não quer fazer o dever, ou que está muito agitado, e não é nada disso. Temos que investigar, porque nem sempre é isso. Exatamente. É aprender a olhar através do comportamento. Na quinta-feira, acho que quinta-feira, às 8 da noite, eu vou fazer uma live também, 8 da noite, horário de Brasília, aqui no Japão vai ser sexta às 8 da manhã. Eu vou fazer uma live sobre os objetivos equivocados de Rudolf Dreikurs, tá? Isso daí te dá, vai ser maravilhosa, isso daí te dá uma dimensão muito clara do porquê a criança se comporta de cada forma ali. É muito interessante, não percam. Vai ser quinta-noite, tá? E, então, a Pri realmente, a filha dela se comportava, era muito agitada, não fazia lição, tinha muita dificuldade. Aí foi aí que a gente se conheceu, a gente conversando. E aí eu falei assim, ó, passa no psicopedagogo primeiro, conversa na escola, porque parece que são sintomas de TDAH. E era mesmo, né, Pri? E agora ela entende o que a filha dela tem e ela compreende mais, né? Antes tinha muita briga por causa de lição de casa e agora ela já tá ali mudando a forma como elas estão trabalhando juntas ali, né, Pri? Isso é muito legal. Aí, isso me fez lembrar, deixa eu ver se tem mais perguntas. Isso me fez lembrar uma pergunta, vou colocar aqui, ó, depois eu volto a responder. A pergunta aqui, ó, vou colocar aqui. Meu filho é agressivo e já tentei agir de todas as maneiras possíveis. Calma, agressiva, até ignorei, mas aí acho que não continuou, mas não tem jeito, deve ser isso. Gente, as crianças, elas tendem a ficar mais agressivas quando elas estão num ambiente onde o adulto tá muito nervoso. Entra aí o neurônio espelho, tá? O neurônio espelho é um neurônio que ele capta, ele tem a capacidade de captar os sentimentos das pessoas e a linguagem não verbal, né? Então, se a criança ela vive num ambiente de adultos estressados, naturalmente ela vai ficar mais nervosa, ela vai reagir com agressividade, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, a gente precisa prestar atenção como está o ambiente dessa criança. O segundo ponto é, se o comportamento do seu filho tá muito em todos os lugares, não importa onde ele esteja, não importa o horário, se é em casa, na escola, no supermercado, na casa da vizinha, brincando no parque, se o comportamento é muito agressivo, é exagerado, aí tudo que faz assim, meu Deus, não é possível, não é, tá demais, é em todo lugar, você precisa de um acompanhamento. Primeiro você passa no pediatra, conversa com o pediatra e ele te indica um neuropediatra, um psicólogo, um psiquiatra, para verificar a profundidade desse comportamento, tá? Até onde tá ali no normal e quando passa do normal,
tá? Nem todo comportamento precisa de uma intervenção médica, mas às vezes precisa, e a gente precisa esclarecer isso, porque neuropediatra, neuropsiquiatra, neuropsicólogo ou psicólogo não é coisa de doido, são profissionais, psicopedagogo, vamos valorizar o psicopedagogo, porque é uma profissão pouco conhecida, extremamente importante. O psicopedagogo é quem ajuda a criança nas dificuldades escolares, geralmente é quem é o primeiro contato da criança com um profissional da área de psicologia e aprendizagem, né, também, que é o que o psicopedagogo faz, e geralmente é esse profissional que detecta a necessidade de outras intervenções médicas, tá? Então, o psicopedagogo, apesar de ser pouco divulgada essa profissão, ela é muito importante. Então, sempre na dúvida, se seu filho já vai na escola e está apresentando alguns problemas, pergunta para a escola se eles têm um psicopedagogo disponível ou se eles indicam algum, porque se você não quer levar direto no psicólogo, direto no psiquiatra, passa no psicopedagogo. Ele vai te indicar a melhor forma ali de conduzir o desenvolvimento do seu filho, tá? É muito importante. Então, toda vez que o comportamento do seu filho passar do que você considera normal, tira dúvida com esse profissional e aí ele vai te dizer a necessidade de mudar alguma coisa dentro da sua casa ou de realmente levar em outros profissionais, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Ai, gente, eu tô mexendo no computador pra rolar o coisa. Beijo, Lu. Até mais. A Lu vai ter que sair. A gente também já tá acabando a nossa live, gente. Falta 3 minutos. Eu vou responder, então, a pergunta da minha querida mãe, que mandou como vó... Cadê as perguntas? Vou responder rapidinho. Como vó, como devo usar a educação positiva sendo avó? Às vezes a criança, ela vive num lar ali, desorientado. Isso pra qualquer um, tá? E às vezes basta uma pessoa para dar apoio a essa criança e falar assim, eu tô aqui, eu te escuto, você pode contar comigo. Então a disciplina positiva, a educação positiva, ela resumindo um pouco, é você olhar para a criança, enxergar a criança. Tentar, sem julgamentos, valorizar a criança, encorajar. Então, como vó, o que você pode fazer é apoiar os seus netos, sempre que precisarem, deixar de levar o comportamento deles para o lado pessoal. Se você vê que eles estão querendo chamar a atenção de uma forma inadequada, então mantenha a sua palavra com respeito. Se pediu alguma coisa que você não pode fazer, a criança pode fazer sozinha, mantenha o seu não, deixa a criança gritar, depois que ela se acalmar, abraça, explica a situação. Então é assim que a gente usa a educação positiva com os netos, com os sobrinhos, com os alunos. Gente, a nossa live ela vai encerrar daqui 1 minuto. A Regina mandou uma pergunta. Rê, eu vou ler a pergunta, eu te respondo em inbox. Quem eu não conseguir responder aqui, eu vou respondendo em inbox, tá bom? Ou pelo Stories, porque a nossa live vai encerrar. O Instagram é só 1 hora, vamos ver. A psicóloga suspeita que meu filho tem TDAH, ela me indicou o psiquiatra. Esse procedimento é normal? Super normal, passa no psiquiatra, sem preconceito. O seu filho precisa... quando a gente descobre alguns distúrbios na criança, quanto mais cedo a gente começa a intervenção, melhor é para ela, tá? O TDAH, ele não é nada fora do normal, gente. É super, né? Eu não tenho diagnóstico no papel, mas como psicopedagoga eu já identifiquei vários sintomas de TDAH em mim. Então, são coisas que quando você tem a informação, você consegue controlar. Por exemplo, eu tenho TDAH, sempre tive, eu acho, né? Não tenho diagnóstico no papel, tô esperando eu me mudar para o Brasil de novo para conseguir pegar isso. Mas eu já descobri, identifiquei alguns sintomas depois que eu me formei em psicopedagogia.
E hoje eu tenho agenda, eu uso um chaveiro desse tamanho para não esquecer minha chave, porque eu perco a chave. Então, esse gatinho, ele é enorme, é difícil perder, até dentro da bolsa. Então, eu tomo algumas medidas que me ajudam a melhorar o meu dia. E eu sempre achei que eu era uma retardada, uma tonta, porque eu não tinha esse diagnóstico, eu vivia esquecendo de tudo. Então, hoje que eu tenho essa informação, eu consigo melhorar o meu dia a dia, eu consigo manter em ordem as minhas coisas. Então, isso é muito legal, tá bom? Um beijo grande e vai acabar daqui 7 segundos. Tchau, a live vai ficar gravada. Compartilha com quem vocês acham que precisa. E